Olá, seja bem-vindo ao Astro Space, o seu canal de astrofotografia. Eu me chamo Alberlan Barros e no episódio de hoje a gente vai conversar sobre o eclipse lunar maravilhoso que vai acontecer agora de 15 para 16 de maio, vulgo amanhã, se você está vendo esse episódio ainda no sábado. Pois é, a gente vai conversar um pouco sobre o que é um eclipse lunar, quais são os tipos de eclipse lunar que existem e como observar esse tipo de evento, esses detalhes certinhos, beleza? Então, vamos lá depois da vinheta. O episódio de hoje é patrocinado pelo curso Astrofotos com Celular e fica até o final desse episódio que eu vou te contar mais sobre isso e você vai entender detalhes a respeito, tá bom? Mas vamos lá falar sobre o eclipse lunar que acontece agora de 15 para 16 de maio. Bom, na noite de domingo agora, dia 15 de maio de 2022, nós vamos ter a incidência de um eclipse lunar total, a famosa lua de sangue, aquela lua vermelhona, né, que acontece só em fenômenos de eclipse total. Pois é, então a gente vai ter esse tipo de evento, vai ser um evento muito legal, muito bonito, mas antes da gente falar um pouco mais sobre os horários, sobre detalhes desse eclipse, é importante que a gente entenda o que são os eclipses lunares e quais são os tipos de eclipse lunar que existem. Basicamente, um eclipse lunar acontece toda vez que a Lua entra na sombra da Terra, ou seja, a Terra tapa a luz do Sol que ilumina a Lua, né? A Lua, como nós sabemos, ela não tem uma fonte de iluminação própria e o que a gente vê brilhando no céu nada mais é do que o reflexo da luz do Sol que bate lá na Lua e vem até aqui na Terra. Então, quando a Lua é obstruída pela sombra da Terra, nós temos um eclipse lunar. Quando é o contrário, quando não é a Terra que está obstruindo a luz na Lua, mas sim a Lua que está obstruindo a luz que chega na Terra, aí nós temos um eclipse solar. Pois é, ele entra na frente do Sol, vamos dizer assim, sob o nosso campo de vista, e a gente acaba diminuindo a percepção do disco solar ali, então você vê que ele sofre por algum tipo de obstrução. Existem basicamente três tipos de eclipse lunar: o eclipse lunar penumbral, o eclipse lunar parcial e o eclipse lunar total. Ah não, cara, tu tava comendo de novo minha cadeira? Esse é o loop e esse aqui tem energia. No eclipse lunar penumbral, a Lua ela é obstruída pela penumbra da Terra. A penumbra é a nuance entre a parte iluminada do céu, efetivamente, onde o Sol está iluminando, e a sombra da Terra. É entre a luz e a sombra. Nós temos a penumbra, então a parte em que começa-se a ter uma obstrução chegando próximo da sombra da Terra. Essa é a penumbra e nesse tipo de fenômeno a gente percebe uma leve diminuição no brilho da Lua. Quando a gente vai para o eclipse lunar parcial, a gente acaba tendo de fato parcialmente o disco lunar, né, o que a gente vê da Lua, sendo obstruído pela sombra da Terra, que é conhecida também como umbra. Então parte da Lua fica obstruída ali pela sombra da Terra e parte dela não obstruída, ficando na penumbra, ok? Então você tem ali realmente uma percepção de que durante essa fase a Lua ela vai passando ali sendo obstruída e depois desobstrui. E por fim, um eclipse lunar total é quando realmente a Lua entra totalmente na sombra da Terra, o mais centralizado possível, onde todo o disco lunar acaba sendo obstruído. E quando isso acontece, nós temos um eclipse lunar total. Então quer dizer que a gente nem vê a Lua no céu? Em tese seria isso se nós não tivéssemos uma atmosfera. Então, pelo fato de nós termos uma atmosfera, a luz solar acaba iluminando a atmosfera e a atmosfera desvia os raios mais avermelhados e esses raios mais avermelhados chegam até a superfície lunar, trazendo essa característica de lua mais avermelhada, mais alaranjada. E a gente ainda tem outro agravante, né, que por conta do vulcão lá de Tonga, a gente ainda pode ter influência na observação da lua, neste eclipse especificamente agora de 15 para 16 de maio. Então a gente vai tender a ver ele um pouco mais amarronzado, um tom de cor um pouco diferente, mas isso é o que acontece no eclipse lunar total. A gente tem a famosa lua de sangue, e é justamente daí que vem o termo, né, de lua de sangue. É porque a lua fica mais avermelhada, não tem a ver com morte, não tem a ver com nada de sangue efetivamente, mas inventaram aí que o termo é lua de sangue, sabe-se lá por quê. Eu pelo menos não sei, se você souber, conta pra mim aqui nos comentários desse episódio. Tá, Alberlan, mas quando vai acontecer esse eclipse? Quando começa as fases do eclipse, né? E para chegar no eclipse total, então quer dizer que a gente passa por todas as outras fases de eclipses? Sim, então a gente tem o início da fase penumbral, onde diminui o brilho da Lua. A gente tem o início da fase parcial, onde parcialmente a Lua vai ser obstruída. E a gente tem a fase total, onde totalmente a Lua vai estar obstruída e a gente vai tender a ver aquela Lua mais avermelhada. E depois, o final dessas fases também, voltando para uma parcialidade e terminando numa fase penumbral até que a Lua volte ao seu brilho
majestoso de lua cheia. Então vou falar aqui agora os horários, considerando o horário de Brasília. Então atente se você estiver em outro fuso horário, por exemplo em Manaus, que o GMT é -4 e não -3. Vou falar a respeito do horário de Brasília, considerando aqui em São Paulo, que é GMT -3. O início do eclipse penumbral vai acontecer às 22h32. Às 22h32 do dia 15, do domingo, inicia-se a fase penumbral, que é quando a gente começa a entrar na penumbra da Terra. E essa fase ela se estende até às 23h27 ainda do dia 15. Às 23h27 a gente já está totalmente na penumbra da Terra e começa a entrar na umbra, na sombra da Terra, começando um eclipse parcial, porque parcialmente a superfície lunar vai começar a ser coberta ali pela sombra da Terra. Essa fase de parcialidade ela se estende até a meia-noite e 29. Meia-noite e 29 começa o início do eclipse total. Nesse momento a gente já está na sombra da Terra, porém a Lua ainda vai centralizar o máximo possível mais para o centro da sombra da Terra durante esse período, e isso vai se estender até 1h11 da manhã. 1h11 da manhã, horário de Brasília, nós estaremos no ápice, no máximo desse eclipse, onde a gente vai ter... Opa, deu um soco no microfone. Onde a gente vai ter aí o máximo da totalidade do eclipse, a Lua, o mais característica de uma lua de sangue, ou possível, um evento fantástico. Depois de 1h11 da manhã, a gente começa a regredir para as fases finais, né? Voltando para o eclipse parcial. A fase total em si acaba exatamente a 1h53, voltando para uma fase de eclipse lunar parcial. A fase lunar parcial segue até as 2h55, e às 2h55 a gente acaba a fase parcial e a Lua fica somente na penumbra da Terra. E o final do eclipse penumbral vai acontecer exatamente às 3h50 da manhã, já no dia 16, que já é segunda-feira, né? A gente vai ter virado essa madrugada. Esse eclipse privilegia principalmente a nossa galera aqui da América do Sul, então todo mundo aqui do Brasil vai conseguir ver esse evento desde que o clima colabore, né? Vamos torcer para que o clima não feche e a gente consiga ter um aproveitamento legal. E além de nós, grande parte da América do Norte, da Antártica, da África, da Europa Oriental, do Pacífico Leste, da Nova Zelândia e do Oriente Médio vão conseguir também ver pelo menos um pouco deste maravilhoso evento de eclipse lunar. Então vai ser um evento muito especial, diferenciado aí, e a gente vai poder aproveitar bastante. E o que eu quero dizer para você é que nós vamos ter live aqui no Astro Space, então no comecinho do eclipse, fique de olho, umas 10h30 da noite mais ou menos, o Tio Belan vai estar iniciando. Se não começar 10h30, mais tardar 11 horas, essa live estará rolando. Então fica aqui de olho que o link já deve estar por aqui, ou o agendamento da live, então dá uma olhadinha aqui no canal após esse episódio, para você entrar e já ativar o seu lembrete, para a gente poder participar juntos e você poder trocar ideia comigo. A gente vai ficar batendo um papo durante a noite e a madrugada, enquanto eu mostro para você imagens do eclipse. Caso esteja nublado aqui, eu já consegui também fontes secundárias para trazer imagens legais do eclipse lunar. Então, de qualquer forma, a gente vai ter eclipse e a gente vai poder aproveitar esse evento juntos. Aqui no Astro Space a gente conversa muito sobre astrofotografia, e se tem uma coisa que eu sempre escuto de vocês é de ter uma possibilidade de a gente explorar o máximo disso daqui, ó, do celular, para fazer astrofotos. Então é com muita felicidade que eu venho dizer para você que amanhã, a partir de amanhã, vai ser lançado o curso de astrofotos com celular do Astro Space, o curso mais em conta, mais barato que você vai encontrar de astrofotografia, com esse nível de qualidade, trazendo tanto conteúdo para você sobre como você explorar o universo, como fotografar estrelas, como fotografar a Lua, tudo com o seu celular, como que você faz a edição de fotos da Lua, fotos da Via Láctea, como aproveitar o máximo das suas observações. Tudo isso você vai encontrar num curso rápido que em uma semana você já vai estar prontíssimo para poder fazer suas astrofotos e aproveitar o máximo deste universo usando só o teu bichinho que está na palma da sua mão. Muito legal, né? Então, se você tem interesse em estudar astrofotografia, dar os seus primeiros passos fazendo um investimento muito baixo, de verdade, para poder aprender astrofotos usando o seu smartphone, fica de olho que amanhã, no dia do eclipse, dia 15 de maio, a gente vai lançar oficialmente o curso de astrofotos com celular. Para mais informações, pode ficar tranquilo que eu vou falar na live do eclipse sobre isso. Então, se você quiser antes saber dessas informações, de manhãzinha eu já vou falar informações lá no meu Instagram, @alberlanfotografia. Então é só entrar no meu Insta, segue o tio lá e fica de olho nos stories que eu vou postar essas informações para você. Bom, é isso. Eu espero de coração que você aproveite esse eclipse, esteja comigo na live
também do eclipse para a gente poder aproveitar o máximo dessas observações. E se você tiver interesse em estudar mais sobre astrofotografia utilizando o seu smartphone, aprender a fotografar a Lua, já colocar em prática e fotografar o eclipse, não deixe de prestar atenção que amanhã a gente vai ter a estreia do Astrofotos com celular, beleza? É isso, espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Deixe seu comentário aí sobre qual tipo de eclipse você prefere, lunar, solar, conta isso pra mim, tá bom? É isso, um grande abraço astronômico e valeu!